povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é uma dica rápida e eu vou contar pra vocês como que eu faço a minha evolução na pediatria e no adulto. Então, gente, o que é uma evolução, né? A evolução, ela serve para você mensurar o que você precisa melhorar na fisioterapia, para ver o que seu paciente melhorou, o que ele não melhorou, como que ele tá. Então, essa é a função primária da evolução. Segundo, a pessoa que vai entrar no seu lugar, no hospital ou em qualquer outro lugar, ela precisa saber como que estava esse paciente. Se ele estava mal e ficou bem, se ele estava bem e depois ficou mal, ele precisa saber todas essas informações. Então a evolução ela serve basicamente para isso, tá? E também para notar se teve alguma intercorrência durante o seu atendimento ou depois ou antes, então isso daí também faz parte da evolução. Eu vou apresentar para vocês dois tipos de evoluções que para mim funcionaram. Eu usei durante todo esse período no hospital e para mim super funcionou, deu certo, nunca tive nenhum tipo de reclamação. Então, se não teve reclamação, tudo ok. Então vamos lá. A primeira é da PED, depois eu falo do adulto. Encontro o lactente no colo da mãe, dormindo. Mãe autoriza a manipulação, apresentando despertar ao manuseio, tá? Demonstrando-se ativo e reativo, calmo, afebril ao toque, hidratado, anictérico, acianótico, eupneico, com sinais vitais iniciais, aí a saturação, a frequência respiratória e a frequência cardíaca, tá? Na pediatria a gente não olhava a pressão, mas em alguns lugares sim, né? Então também entra aí. Ausculta pulmonar, fisioterapia respiratória, então as condutas que você fez. Eu não tenho o costume de colocar objetivo, mas se você coloca, o objetivo vem primeiro, tá? Aí a fisioterapia motora, e aí conclui, tá? E aí tem que concluir. Deixo o paciente ou deixo o lactente no colo da mãe, ou em maca, ou em leito, ou sedestado e por aí vai, tá? E finaliza o atendimento sem intercorrência. Então é basicamente isso que a gente faz. Eu vou deixar anotado aqui para vocês, então prepara o print. E o que eu quero pontuar aqui para vocês. Primeira coisa, você vai mexer num bebê que tá dormindo sem autorização da mãe ou do responsável? Não, você não vai fazer isso, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para a mãe ou para o responsável se pode acordar. Se o responsável falar que não, ok, tudo bem. Até porque se for uma criança, por exemplo, que acabou de sair da UTI, a gente sabe a importância que tem, né, esse sono dessa criança. Então você tem que avaliar mesmo cada caso e tem que separar, né? Então não pode ser uma coisa geral para todo mundo. Ah, não, eu tenho que atender agora, então é isso que eu tenho que fazer, senão fica sem atendimento. Calma, segura, entendeu? Não é assim que funciona. Então, observem isso, tá? Ausculta pulmonar. Vocês precisam dar uma estudada sobre isso, porque o padrão respiratório da criança é diferente, a frequência cardíaca é diferente, então para vocês que são do adulto, chega lá na pediatria, nunca atendeu uma criança e vê aquela frequência altíssima, acha que a criança tá tendo alguma coisa. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, cada criança tem a faixa, né, de frequência respiratória, então tem que dar uma olhada nisso também, tá? Tem milhares de tabelas, inclusive no meu Instagram tem também. O objetivo é muito relativo, tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Isso serve, no meu ponto de vista, para uma evolução mais pessoal, digamos assim. Então, eu fiz a evolução desse paciente e amanhã eu vou atender ele de novo. Então, eu tinha um objetivo com ele hoje e amanhã eu vou ter outro objetivo. Então, isso é legal, né? Quando a gente coloca o objetivo. Eu não coloco objetivo porque se eu for colocar todos os objetivos que eu tenho com o paciente, meu Deus, a minha evolução vai dar umas 2 folhas. Então, eu evito isso. Na fisioterapia respiratória, a gente coloca tanto a parte cardíaca quanto a parte pulmonar, então não tem necessidade de dividir. E na fisioterapia motora entra também
todas as partes motoras, principalmente se é um paciente neurológico, tá? Então a gente coloca, usa as escalas bonitinho, então tem também que dar uma estudada nessas escalas, tem que ver se tem adaptação para pediatria, então tem que ficar de olho nesses pequenos detalhes. O que não pode esquecer de falar é sobre a aspiração, então se você fez aspiração, que tipo de aspiração, qual é a quantidade de secreção que saiu, sobre o paciente no geral, se ele usa dreno, se ele usa acesso, também é interessante colocar. Em adulto eu vou deixar aqui para vocês também um exemplo de como que eu faço. E no adulto, o que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar também essa questão de acesso, se tem dreno, sobre as grades, se elas estão elevadas ou não. Tem que usar a escala para tudo, é importante, porque fica mais fácil, principalmente para a próxima pessoa que vai atender esse paciente, né? Para o próximo profissional que vai atender esse paciente. O que mais? Se ele também usa suporte de oxigênio ou não, se ele está em ar ambiente. Então, eu acho que não tem muita diferença, tem que colocar o objetivo. Gente, uma pausa rápida. Alguns medicamentos podem alterar o quadro do paciente, então observem isso também. Eu não coloco em adulto também, porque é a mesma coisa da pediatria. Se eu for colocar todos os objetivos que eu tenho com o meu paciente, vai dar umas 2, 3 folhas. Então, depende muito. O atendimento com adulto, ele pode variar muito, então você chega lá pensando uma coisa e aí você encontra o paciente de outro jeito e ele te fala uma outra coisa. Então, você geralmente acaba improvisando. Então, minha dica, tá? Leia o prontuário, escolha coisas básicas antes de atender o paciente. Se o paciente conseguir, ok, aí você pode adaptar uma coisa para mais. Ou, se não, você pode repensar nessas suas condutas. Então, você chega lá com um objetivo, por exemplo, e aí não tem como fazer nada do que você pensou. Na pediatria também, mas na pediatria eu tinha uma outra rotina, então antes de decidir o que eu tinha que fazer, eu ia olhar o bebê, eu conversava com o acompanhante, com a mãe, e perguntava como que o bebê dormiu, se estava tudo bem, se desceu para fazer exame, se a enfermagem já tinha passado, porque tudo isso influencia muito na nossa terapia. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo rápido aí, né, com dicas. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo fique pequeno, porque é só uma dica. Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato comigo aqui nos comentários ou lá no Instagram. E curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho. E é isso. Um beijo e até a próxima.